No momento em que eu estou gravando esse vídeo, exatamente agora, o Bolsonaro está participando de um podcast junto com o Tarcísio, governador de São Paulo. Ele está no Inteligência Limitada, falando um monte de coisas. Mais uma vez, aquelas mentiras que não tem condições. Ele é incurável, né? Ele é um mitômano. Por isso esse apelo de mito tem tudo a ver com ele, né? Ele é uma pessoa viciada, ele é doente pela mentira, né? Viciado em mentir. Só que eu vou trazer para você um trecho que eu acho muito importante, que é mais uma vez ele atribuindo a Carla Zambelli o motivo dele ter perdido as eleições. Veja bem, toda hora ele surge com alguma coisa, tá? Ele já falou muitas vezes que o motivo dele ter perdido as eleições foi por conta de uma campanha para que jovens fossem votar. Ele disse, olha, foram 6 milhões de jovens que foram votar, se eles não tivessem, e todos eles votam no Lula, pelo menos a metade, e aí se eles não tivessem votado eu não teria perdido as eleições. Eu acho engraçado porque se é a metade, né, que votaria no Lula, a outra metade votaria nele, então ficaria empatado do mesmo jeito, mas ele já falou isso, tá? E agora ele atribui a Carla Zambelli o fato dele ter perdido as eleições. Eu acho interessante porque quando ele coloca uma pessoa na chuva, ele mesmo está sendo colocado na chuva pelo Trump. Porque a Eliane Cantanhede, ela fala a respeito disso com muita propriedade, eu acho até que ela tem bastante razão no que ela fala, a gente vai trazer esses assuntos. Vou trazer para você também uma questão que eu acho importante, que foi uma entrevista de um professor de Direito Penal da USP, que esclarece alguns pontos que eu considero importantes nesse momento, para que a gente possa entender um pouco mais sobre tudo aquilo que está acontecendo. Aliás, eu quero começar com trechos dessa entrevista, porque ele esclarece 3 pontos importantes. Essa situação da cabeleireira, né? Ele fala também sobre o julgamento na primeira turma e fala sobre essa situação de 2 imputações de crime contra o Bolsonaro, golpe de Estado e a tentativa violenta de ruptura de Estado. Eu vou trazer todos esses assuntos a partir de agora para você. Eu quero começar com esse professor de Direito Penal falando a respeito da cabeleireira. Nós já falamos várias vezes a respeito desse assunto aqui, já explicamos que ela está sendo condenada a 5 crimes, que não é apenas a questão dela estar lá pichando uma estátua com batom, como a extrema-direita quer fazer acreditar, mas ele coloca uma questão mais importante ainda, que eu considerei interessantíssima essa abordagem, que ele diz o seguinte, olha, ela podia estar fazendo o que quisesse fazer lá. Ela podia, inclusive, não estar fazendo nada. Mas o simples fato dela estar lá já faz com que ela seja uma criminosa. Veja a apresentação técnica desse professor, que eu achei muito importante. O caso da cabeleireira, eu acho muito importante que a gente discuta aqui, porque ele trata de alguns temas muito relevantes, que eu posso condenar alguém que simplesmente pichou uma estátua da justiça na frente do Supremo Tribunal Federal por esses crimes que somam 14 anos de prisão. O que a gente precisa considerar aqui é que a gente está falando do chamado direito penal concurso de pessoas. O que é um concurso de pessoas? Quando várias pessoas resolvem praticar um ato em conjunto, cada uma delas pratica, enfim, condutas diferentes, mas todas elas são punidas pelo mesmo crime. Então, eu mais uma vez não conheço as provas aí do caso, mas se está demonstrado que ela participou do movimento pelo golpe de Estado, pela abolição do Estado Democrático de Direito, pouco importa se ela quebrou um vidro do Supremo, se ela pichou uma estátua ou se ela só ficou gritando. Ou seja, se o plano era desestabilizar para que fosse chamada uma intervenção militar, ela teve uma participação que sim atrai para ela essas penas. Porque do contrário, Júlia, vamos imaginar o seguinte, 10 pessoas vão roubar um banco e uma das pessoas fica na esquina para avisar se a polícia chega ou não. Se eu olhar a conduta só dessa pessoa, ela ficou na esquina parada, ou seja, ela não cometeu nada tipicamente relevante, mas na medida em que ela integra esse contexto e ela faz parte desse plano, ela responde também pelo roubo a banco, ainda que ela não tenha se mexido e a polícia não tenha chegado e ela não tenha precisado avisar ninguém. Então isso a gente chama de concurso de pessoas. Se várias pessoas concordam em cometer um crime em conjunto, todas elas respondem pelo mesmo crime, independentemente da sua atuação concreta. Esse exemplo que ele cita eu considero importante porque ele traz exatamente essa situação, né, que as pessoas muitas vezes levantam. Mas ela estava lá somente pichando uma estátua. Não é. Ela estava num ambiente onde havia um grupo de criminosos. Ela rompeu a barreira. Nós tínhamos pelo menos três barreiras para chegar até a estátua, né? Então ela ajudou a romper essa barreira. Ela invadiu um espaço que estava sendo protegido, né, que era proibido
que fosse invadido, ela invadiu, ela entrou, ela chegou até lá. E esse exemplo eu considero muito importante. A gente já tratou hoje mais cedo sobre esse assunto e a gente sabe que a extrema-direita vai ficar falando o tempo todo que é por causa do batom. Eles querem trazer o que eles mesmos condenam, né, que são as narrativas. Né? Esse termo ficou até prostituído, mas é a realidade. Eles querem criar uma verdade paralela sobre o fato e distorcer o fato e tirar o fato de uma questão técnica jurídica. Eu acho que a explicação do professor foi espetacular nesse sentido. Ele vai falar também sobre o motivo do Bolsonaro ser julgado na primeira turma. Então ele está sendo julgado por apenas 5 e não pelos 11. E muitas pessoas falam, mas por que isso, né? Por que ele está sendo julgado por apenas 5? Por que esse julgamento na primeira turma? E o professor explica uma questão que eu considero, assim, o ponto que responde de forma definitiva. Vou trazer a resposta dele para você, sempre lembrando, não se esqueça do like, dê o like no vídeo e, por favor, se inscreva no canal. Peço, por favor, se inscreva no canal. A gente está fazendo a nossa parte. Todos os dias gravando vídeo para você. Hoje é o segundo. Mas a gente pede para você dar essa moralzinha aqui pra gente. Se inscreva aqui no canal, dê o like se você já é inscrito. Vamos a essa explicação sobre o motivo do Bolsonaro estar sendo julgado na primeira turma. Que é questão de ser julgado por turma ou por plenário. Eu sei que há previsão legal para ser em turma, mas não deveria ser revista essa questão de turma, porque governos autoritários, quando querem controlar o STF, aumenta o número de ministros. A ditadura fez isso. Agora, o contrário também não é ruim, quer dizer, você diminui, porque você é julgado por 5 ou 6, quando o STF são 11. Isso não é ruim para a democracia? Eu não acho, Otávio. Eu acho que o que é importante é que se siga a regra que foi estabelecida. Eu fico preocupado quando a gente muda a regra de acordo com quem está sendo julgado. Então, nós tivemos inúmeros julgamentos e ações penais no Supremo nos últimos anos em que isso foi feito pelas turmas. Eu acho muito ruim que se mude só por conta do réu ter uma importância política ou não. Concordo com você que é um tema que deve ser discutido e eu acho que pode ser alterado para frente. Mas você mudar por conta desse julgamento significaria quebrar uma regra que já vem sendo aplicada há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que nesse caso deveria ser mantida a regra que já estava em vigor. Muita gente foi julgada, inclusive, por esses atos ou atos conexos pela primeira turma. Então eu acho que aqui o ideal é até para manter a estabilidade, a legalidade, a previsibilidade que a gente seguisse no mesmo colegiado. Resposta perfeita que explica de forma clara. Não tem que mudar o rito, não tem que mudar uma regra somente e exclusivamente porque é o Bolsonaro. Bolsonaro está lá, é mais um a ser julgado e tem que ser julgado dentro das regras. As regras têm que ser cumpridas. Não tem essa de mudar as regras. Acredito que se mudar as regras, aí sim que coloca uma suspeição sobre a situação. Então, parabéns pela resposta, professor, muito bom, explicando de forma didática. Uma última questão que ele aborda, ele deu uma entrevista muito longa, eu estou trazendo 3 pontos que eu considero os mais importantes, tá? Algumas pessoas disseram, olha, mas por que essa coisa de julgar por golpe de Estado e trazer uma segunda tipificação que seria essa tentativa violenta de ruptura do Estado? Por que parece que as duas coisas são a mesma coisa, e por que não juntar essas duas tipificações em uma só e fazer um julgamento só? Por que separar? E mais uma vez o professor explica isso de forma muito didática para a gente entender os momentos. Na verdade, essas duas tipificações existem porque os crimes aconteceram em momentos diferentes. Ele explica sobre isso. Professor, eu tenho dúvida um pouco no sentido do que a Júlia estava abordando, pelo ineditismo dessa lei. Tem 2 tipificações, golpe de Estado e tentativa de ruptura violenta do Estado Democrático de Direito. Queria entender se, na opinião do senhor, é possível ter as 2 tipificações e se há elementos para, pelo menos, a denúncia ser aceita por uma delas. Essa pergunta é importante, porque, na verdade, permite aqui a gente ver se há ou não há exagero nessa denúncia, nessa acusação. Veja, na verdade, a gente está falando de vários crimes, né, que eles foram denunciados, mas os 2 mais relevantes são esses. Então, o primeiro deles é a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, em que parece, segundo a acusação, foram aqueles atos praticados antes da posse
do Lula. Então, aqueles atos praticados enquanto o Bolsonaro estava no poder não foram atos para derrubar nenhum governo, até porque ele estava no poder, mas foram atos praticados para abolir o Estado Democrático de Direito. A ideia era você subverter a ordem democrática e estender os mandatos. Depois da posse do Lula, você tem aí sim a instigação, segundo o Procurador-Geral da República, daqueles atos de vandalismo, de depredação do Supremo, que a ideia aí sim era você depor um governo democraticamente eleito. Eu acho que são condutas diferentes, têm objetivos diferentes, em alguns momentos elas se confundem, em outros não. Então eu acho que aqui a PGR fez o seu papel, apontou os dois crimes, e agora vai caber ao Supremo analisar ambos. A mim me parece que existem elementos suficientes, sim, para o recebimento dessa denúncia, para abrir um processo penal, né? Ali está bem descrita a conduta de cada um deles. Eu acho que vai além da mera cogitação, né? Ou seja, eles começaram a executar um plano de golpe de Estado, ou seja, eles deram entrevistas, eles minutaram golpes, eles espalharam fake news a respeito do Tribunal Superior Eleitoral. Então tem elementos ali que apontam pelo menos por uma tentativa, e aí eles, durante a instrução, vão trazer testemunhas e vão tentar comprovar e vão exercer a sua defesa num processo penal democrático e espero que justo. Olha, eu também espero que seja justo. Eu também espero. A gente precisa dizer aqui, né? Nós somos um canal de esquerda, nós somos um canal progressista, nós somos críticos ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, um dos piores governos, na minha opinião. O governo Bolsonaro é o pior governo da história do Brasil em todos os tempos, né? Não agora, depois da redemocratização. Nós tivemos governos nojentos aqui, inclusive com militares à frente, antes mesmo da ditadura militar. O governo do Floriano Peixoto, por exemplo, foi uma tragédia descomunal, foi uma coisa absurda, criminosa. Mas a gente não consegue registrar um governo que promoveu mortes como o Bolsonaro, um sujeito que esteve à frente aí de uma pandemia e tem nas costas pelo menos a morte aí de 100 a 200 mil pessoas. É um sujeito sanguinário, é um sujeito, um psicopata, uma coisa absurda. Então, obviamente, a gente tem a nossa objeção ao governo Bolsonaro, mas a gente também tem o nosso apreço pela democracia, pelas leis, e somos legalistas. Então, que seja cumprida a lei, que seja um julgamento justo. E eu acredito que, sendo um julgamento justo, Bolsonaro pode pegar no mínimo 20 anos de cadeia. Mínimo. Há especialistas que apontam que ele pode chegar a 30 anos de cadeia, mas no mínimo 20 anos. Vou trazer esse momento em que o Bolsonaro atribui a Carla Zambelli o motivo dele perder as eleições. E essa entrevista, ela está acontecendo, né? Essa resposta acabou de acontecer e eu vou trazer aqui para você. Que essa diferença pouca aí, o que aconteceu às vésperas de eleição ajudou a... Não há dúvida que a TV Globo pegou essa imagem, foi ela, o Jefferson, Roberto Jefferson. Foi a semana anterior, mas prejudicou, lógico que prejudica. E a da Carla Zambelli, porque eu sempre defendi arma de fogo para cidadão de bem. E essa minha política deu certo. Porque do final do governo Temer até o final do meu governo, baixou em quase 30% o número de mortes por arma de fogo no Brasil. Então, Deus, você não viu violência mais no campo. Você não viu o MST agindo. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então isso aí, essas medidas que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo. Teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, foi mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi a diferença. E aí o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, sua diferença é de 20 para 10 pontos. Ele deixa claro que a Carla Zambelli tirou o mandato dele. O que, obviamente, não faz o menor sentido. Assim, é zero sentido. Com isso, ele mais uma vez acentua o ódio de todos os bolsonaristas contra a Carla Zambelli. Então, de certa forma, ele destruiu a vida da Carla Zambelli e mesmo que ela não seja presa, é muito provável que ela vá ser presa. Acabou a vida da Carla Zambelli. Porque a questão política, esses caras... a Carla Zambelli foi a deputada mais votada nas últimas eleições. Ela teve o maior número de votos nas últimas eleições. Não teve nenhuma outra mulher que teve mais votos do que a Carla Zambelli.
E, obviamente, vai acontecer com ela o que aconteceu com a Joyce Hasselman, que era uma pessoa líder do governo Bolsonaro na Câmara, foi muito bem eleita, com uma votação muito expressiva, e acabou a política para ela. Ela afundou totalmente. A Carla Zambelli caminha para o mesmo sentido. Acabou a política para a Carla Zambelli. E a gente tem que levar em consideração que essa desculpa do Bolsonaro, dizer que a Carla Zambelli retirou o mandato, não é só um ato covarde, mas é uma coisa assim que explica quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro é isso daí. Ele é um sujeito que, enquanto as pessoas estão servindo para os propósitos dele, tá tudo ok, mas assim, no menor, assim, numa fagulha, num cisco, ele abandona essas pessoas e muitas vezes joga essas pessoas na vala. Atribui a essas pessoas as piores coisas e arrebenta com a vida dessas pessoas. Esse é o Bolsonaro. Esse é o bolsonarismo. E muitas vezes não tem muito o que fazer. As pessoas têm que... A Carla Zambelli vai ser presa, muito provavelmente, abandonada pelo bolsonarismo e também, obviamente, a esquerda nunca teve com ela, o progressismo nunca teve com ela, as pessoas de qualquer espectro. É uma pessoa que conseguiu brigar com todo mundo. E essa cena dela correndo atrás de uma pessoa com um revólver na mão foi uma das coisas mais chocantes da política, e teve muita coisa chocante na política. Eu acho que ela vai pagar por aquilo que ela fez e deve pagar e tem que ser presa mesmo. Mas é aquela situação, né? Nós temos bandidos próximos do bolsonarismo que são alçados como heróis. Tem esse outro lado também. Mas aqui nós temos uma mulher e temos uma pessoa que fez uma situação absurda. Tem que pagar pelo que fez. Mas, na verdade, pela fidelidade, ela sempre foi muito fiel ao Bolsonaro, ela deveria ter tido ali algum afago, coisa que não aconteceu. Por outro lado, existe essa situação que as pessoas estão esperando que o Trump vá fazer alguma coisa pelo Bolsonaro. E a Eliane Cantanhede, ela fez hoje uma coluna, ela escreveu hoje no Estadão, algo que eu considero muito importante que eu quero trazer agora para você. Ela diz o seguinte, na coluna dela no Estadão: sem defesa, os acusados esperneiam e Eduardo Bolsonaro tenta mobilizar mundos e fundos, Congresso e Executivo dos Estados Unidos para livrar o pai da cadeia. Há quem pergunte qual a dimensão e a abrangência desse movimento do 013 e seus asseclas. Não se sabe ao certo, mas convenhamos que Donald Trump tem mais com que se preocupar. Ainda mais depois que o bilionário Elon Musk vasculhou os segredos de Estado no Pentágono e as cúpulas de defesa vazaram para um jornalista num grupo de internet informações altamente sensíveis de segurança nacional. Um escândalo por dia. Será que Trump está ocupado em salvar a pele de Bolsonaro? Ou o Congresso brasileiro é que articula o jogo sujo de uma anistia prévia? A verdade é que ela fez uma pergunta já trazendo a resposta. O Trump não vai mover 1 milímetro para defender o Bolsonaro, porque ele tem problemas gigantescos. Essa situação que aconteceu, que ela narra aqui, um jornalista foi incluído num grupo onde estava sendo articulada uma guerra. E esse jornalista recebeu todas essas informações. Ali estava o vice-presidente, J.D. Vance. Que é uma coisa engraçada, mas é trágico. Eles são os patetas. É ridículo, né? Você colocar um jornalista, uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, dentro de um grupo do Signal, né? Que é uma espécie de... O Signal é uma espécie de WhatsApp, né? De Telegram. E colocar esse cara lá e começar a tratar sobre esses assuntos da guerra no Iêmen. É uma coisa assim, sem sentido. Vazando tudo e colocando situações ali que são segredos de Estado. Então, assim, todos os dias uma tragédia, todos os dias um incêndio para apagar. E é óbvio que Bolsonaro nunca vai ser uma prioridade em nenhum momento. E assim como a gente sabe, o próprio Eduardo Bolsonaro tem outros interesses, né? Tem essa situação lá em Arlington, que é uma empresa que ele está levando adiante. Então já se sabe que tem outras coisas por trás, nós já falamos aqui a respeito disso.
Então é óbvio que essa esperança dos bolsonaristas brasileiros, dos bolsominions, ela nunca vai se colocar na prática, porque o Trump tem mais o que fazer. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito. Eu tenho curiosidade em saber. Você acha que o Trump vai fazer alguma coisa para o Bolsonaro? Você acha que a Carla Zambelli é responsável pela perda das eleições pelo Bolsonaro? Porque ele mesmo nunca assume os erros dele. Ele nunca assume, ele sempre coloca os problemas nas outras pessoas. Mas é um sujeito que, como a gente disse aqui, teve uma atuação assassina durante a pandemia. Coloque aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. Faça a sua inscrição, dê essa força pra gente, dá essa moralzinha aqui pra gente. Não se esqueça, temos aquela dica especial para você da renda extra, para você trabalhar apenas com seu celular. Muitas pessoas já estão lá e já estão ganhando seu dinheirinho. Você pode ganhar R$100, você pode ganhar R$300, você pode ganhar R$1.000. A gente tem prints aqui de pessoas que estão ganhando em dólar. Você também pode ganhar em dólar. Hoje mesmo, eu tive uma informação de uma pessoa que começou a ganhar em dólar. Já está fazendo um dinheirinho em dólar ali. Você pode ser uma dessas pessoas. Para você saber o que é só você entrar no primeiro link aqui que está fixado. Você entra no comentário, tem uns comentários aqui, e ali eu já tenho para você um link. Você tem que entrar lá, não adianta você perguntar no comentário, é só você clicar no link, tem um link lá, aí você clica no link, vai lá pro WhatsApp e eu mesmo vou explicar tudo para você, eu mesmo explico tudo para você. É só você entrar lá no WhatsApp, eu vou explicar diretamente no teu WhatsApp, tá bom? E aí você vai ter essa renda extra aí que eu acho muito bacana, vale a pena. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude a gente manter o nosso trabalho. A gente faz a nossa parte, trabalhando todos os dias para você. E uma forma de você nos ajudar é ser membro aqui do canal. Avalie essa possibilidade. Aqui embaixo tem Seja Membro, só você clicar, seguir ali e você vai ser membro aqui do canal ajudando o nosso trabalho. Todos os dias a gente trabalha para você e a gente precisa desse suporte para a gente continuar trabalhando. Se você quer que a gente continue, dê essa força aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse aqui, ó.